Olá, voltamos então aqui, né, para o nosso segundo bloco desta aula de Direito Internacional Público, e agora com um tema bastante interessante, um tema difícil, tá bem? Mas vamos procurar aqui deixar fácil, como é o direito internacional. O examinador, quando pede essa parte de imunidade de jurisdição, imunidade de execução, está dentro da matéria que a gente estuda relações diplomáticas e relações consulares, né? E eu estava aqui procurando, dando uma olhada em algumas questões que caíram sobre esse assunto, e eu quero trabalhar algumas questões com vocês. Inclusive, na prova passada, caiu uma questão que falava de uma funcionária que tinha sido contratada e demitida, né? Então, você está vendo aí no GC da tela as minhas redes sociais. Eu já prometi para vocês, mas eu estava aguardando essa aula de hoje justamente para a gente fazer uma vez só. Eu vou postar nas redes sociais, ali no Instagram, a questão envolvendo esse assunto, envolvendo essa matéria, tá? Que é realmente uma matéria mais complexa do direito internacional. A questão que caiu na prova passada foi aquela questão que se referia a Maria Olímpia, que foi demitida de uma embaixada de um país estrangeiro, né? E ela teria entrado com uma reclamação trabalhista e ganhou a ação e pediu a penhora de um bem da embaixada. Então, a gente vai... Isso são basicamente essas perguntas que a prova faz. A pergunta é: o Brasil, né, pode estar no polo da ação, juntamente ali, né, e no polo contrário, um Estado estrangeiro? No caso, uma pessoa, no caso da funcionária, vamos explicar melhor. A funcionária, aqui no Brasil, pode propor uma ação, aqui no Brasil, contra uma soberania, né, contra um Estado estrangeiro, ou melhor, contra uma embaixada, né? Se sim ou se não. Se o Estado estrangeiro pode figurar no polo, ou seja, tem imunidade de jurisdição, sim ou não? Né? E a gente vai estudar aqui atos de gestão e atos de império. Em alguns momentos, sim, outros momentos, não. Então, ou seja, o Estado estrangeiro pode figurar no polo de uma ação aqui no Brasil? Tudo bem? E a segunda pergunta é: figurando no polo, sendo possível, como atos de gestão, atos administrativos aí de contratação de funcionário, por exemplo, uma vez fazendo parte do polo, uma vez figurando no polo da ação, se, no caso, a pessoa que propôs a ação ganhar a ação, como é que ela vai executar esta ação? Como que se executa um Estado estrangeiro? Ou seja, como é que a gente, sendo advogados dessa pessoa, como é que a gente vai receber o valor da indenização, por exemplo? No caso da questão que caiu na prova passada, como é que essa funcionária que foi demitida vai conseguir receber aquilo que ela tem direito? Tudo bem? É basicamente isso. Só que antes da gente chegar a essas respostas, existem alguns conceitos dentro de relações diplomáticas e consulares que já caíram, e conceitos que caíram de maneira picada, não é? Em provas diversas. Então, o que eu pensei? O que eu fiz de uma maneira didática? Juntei todas essas palavrinhas diferentes, esses conceitozinhos diferentes, botei todos junto para a gente resolver de uma vez só. Tudo bem? Inclusive, eu recebi de um colega: professora, eu não consigo lembrar as imunidades de um embaixador, as imunidades de um diplomata e as imunidades, por exemplo, de um cônsul. Daí, pensando bem,
eu falei assim, bom, eu vou te dar um exemplo. E perguntei para o aluno assim, você conhece o Batman e o Robin? E ele disse assim, sim. Eu falei, então, se você conhece o Batman e o Robin, você vai acertar e você nunca mais vai errar as imunidades diplomáticas e as imunidades consulares. Então, são essas questões que nós vamos estudar agora. Olha só. Põe aí no teu caderno, como título, o seguinte, que eu vou pôr aqui na lousa, depois vou trabalhar com vocês. Coloque aí. Relações diplomáticas e relações consulares. Põe aí. Relações diplomáticas. Relações diplomáticas. Relações diplomáticas. E relações consulares. Tudo bem? Relações diplomáticas e relações consulares. Olha só. O que a gente precisa saber aqui? Fonte de estudo, fonte de pesquisa aqui. A gente precisa ter a convenção coloque aí, Convenção de Viena, Convenção de Viena de 1961 sobre relações diplomáticas e Convenção de Viena de 1963 sobre relações consulares. Então, relações diplomáticas e relações consulares. Então, aqui eu vou mencionar alguns artigos que ora estarão em uma convenção, ora estarão na outra convenção. Tudo bem? Então, vamos lá. Pode vir para mim. Importante, antes da gente começar estudando. Estado acreditante e Estado acreditado. O que é o Estado acreditante e o Estado acreditado? O Estado acreditante é aquele que envia a missão diplomática. Estado acreditado é aquele que recebe a missão diplomática. Cuidado, porque teve uma pegadinha e daí o aluno leu, a colega leu a questão e achou que a questão estava errada. Né? O Estado acreditante no quê? Né? Acreditante por quê? Então, o Estado, essas palavras, acreditante, acreditado, agreement, persona não grata, a devolução aí do representante diplomático, são palavrinhas que a gente não está acostumado, que, portanto, a gente vai hoje, então, defini-las, tá bem? Então, tá. Olha só. Pula uma linha e coloque aí. Quem pode ser agente diplomático? Põe aí. Agente diplomático. 2 pontos. Agente diplomático, 2 pontos. O agente diplomático vai ser o embaixador, que é o chefe da missão diplomática, que é indicado pelo presidente da República. Então, o embaixador é o chefe da missão diplomática. Ele é indicado pelo presidente da República. E eu quero que você leia o artigo, põe aí, 52, artigo 52, parágrafo 4º,
da CF. Artigo 52, parágrafo 4º da CF. Então, lá está dizendo que o presidente da República nomeia, né, indica um embaixador que vai ser sabatinado. Tudo bem? Então, artigo 52, parágrafo 4º. Então, agente diplomático pode ser um embaixador, um diplomata pode ser um agente diplomático, ou seja, desde que ele, né, exerça as funções diplomáticas. Então, é uma pessoa aí que fez o concurso, aliás, fez o nosso Clio aqui, indico para todo mundo que quiser ser um diplomata, tá? Quem quiser ser um diplomata, depois que você passar na prova da OAB, venha conhecer o nosso Clio aqui, Clio, que é nosso, do Damásio, que é o nosso principal curso aí para essa carreira internacional. Então, embaixador, diplomata. Daí, faz uma OBS aí, uma observação. Cuidado com o que eu vou falar agora. Contratados locais, se eles não desempenharem funções ou atividades diplomáticas, eles não são considerados agentes diplomáticos. Tudo bem? Então, as contratações locais, exemplo, o empregado doméstico da missão diplomática, ele não é considerado um agente diplomático. Então, que é basicamente a questão que caiu na prova passada, né, que falava da contratação de uma pessoa e que não tinha nada a ver com as atividades diplomáticas da missão diplomática, quando se envia de um Estado acreditante para um Estado acreditado. Essa missão diplomática, essa pessoa não foi junto com a missão diplomática, essa pessoa ela não exerce atividades diplomáticas, ela foi feita uma contratação local. Tudo bem? Ela não é considerada agente diplomático, portanto, ela vai ter aí uma atenção diferente, que é a questão que caiu na prova passada. Quem pode ser os agentes consulares? Então, põe aí no caderno. Põe assim, agentes consulares. 2 pontos. As relações consulares, elas estão envolvidas e todas as atividades que podem ser exercidas dentro de um consulado está lá na Convenção de Viena sobre relações consulares. Tudo bem? Aqui, a gente precisa saber qual é a diferença, quais são as tarefas, atividades desenvolvidas dentro de uma embaixada, por exemplo, e as atividades que são desenvolvidas dentro de um consulado. Tudo bem? Ou seja, o que é importante? Essas relações consulares, elas não são de representação política. Então, toda e qualquer questão que envolve interesses de particulares, seja visto, não é? Seja passaporte, questões administrativas, são resolvidas dentro do consulado. Tudo bem? E as questões que envolvem representação política, ou seja, questões que envolvem soberania, são resolvidas, são representadas pela embaixada. Tudo bem? Lembrando que a embaixada, ela está na capital do país. Então, se a gente for lá para Brasília, a gente tem ali numa rua, numa avenida, com todas as embaixadas dos estados estrangeiros. Então, está lá na capital do país. Ao passo que o consulado, não necessariamente. O consulado, geralmente,
estarão, né, está nas cidades mais importantes, ou nas grandes cidades. Como, por exemplo, você tem consulado aqui em São Paulo, você tem consulado dos Estados Unidos, por exemplo, no Rio de Janeiro e assim por diante. Normalmente, cidades mais importantes ou grandes cidades. Mais importantes porque são cidades aí que têm um poder econômico elevado. Enfim, muito bem. Olha só. Vamos seguir aqui. Quando a gente pensa, então, nos embaixadores, diplomatas, os cônsuls, né? Cônsul, a gente precisa lembrar que essas pessoas possuem imunidades. Ou seja, quem possui imunidade diplomática, quem possui imunidade consular. E aqui que eu quero trabalhar com vocês sobre imunidades funcionais. Imunidades funcionais. Antes da gente falar sobre imunidades funcionais, gostaria que vocês anotassem um conceito. Põe aí, imunidades funcionais. Coloque aí, pode vir para mim, eu vou fazer um conceito. Olha aí. Põe aí, conceito. Eu defini um conceito para vocês interessante de imunidades funcionais. A imunidade funcional, ela está envolvida e ela se dirige às atividades funcionais, ao exercício da função. Ou seja, imunidade funcional é para aquela pessoa que está em determinadas funções, em determinadas atividades, que por isso que ela tem imunidade em relação à função dela. Só que existe uma diferença entre a imunidade diplomática e a imunidade consular. Então, a imunidade, põe aí, imunidade funcionais. Põe aí, a expressão imunidade funcional é utilizada para se referir a determinados agentes que desempenham funções específicas. Ou seja dentro de um Estado, ou seja dentro de uma organização internacional. Então, a imunidade funcional está equiparada aí, né, está diretamente ligada à atividade da pessoa, ao exercício da atividade. Então, imunidades diplomáticas e imunidades consulares. Ó, métodos mnemônicos. Põe aí. Imunidade diplomática. Quem é? É o Batman. Imunidade consular. Robin. Então, eu preciso saber aí a brincadeira do Batman e do Robin. Pode vir para mim, Fê, por favor. Olha só, estou aqui no cantinho, obrigada. Olha só. Daí, pensando como é que você vai gravar isso para a prova. Imunidade diplomática e imunidade consular. Batman e Robin. Você conhece a história do Batman e Robin? Quem é o Batman, quem é o Robin?
Batcaverna, Batmóvel, né? O assessor do Batman deve estar pensando. Então, o Batman, ele tem imunidade total. Você sabe tudo da vida dele. Então, o Batman, as imunidades do Batman é da vida profissional, da vida funcional e da vida privada, da vida particular. Porque você conhece a vida do Batman. Portanto, então, você tem o Batman como imunidade total. Então, essa imunidade alcança tanto a vida profissional, a função exercida, quanto a vida particular, a vida privada. Então, imunidade total. Vida profissional, função diplomática, toda a função exercida através da sua função, mas a vida privada e particular do Batman. Então, a imunidade diplomática alcança vida funcional e vida privada. Tudo bem? A imunidade consular dos cônsules, é o Robin. Você não sabe tudo da vida dele. Você sabe da vida dele profissional, trabalhando ali do lado do Batman. Você não sabe da vida particular dele. Portanto, a imunidade consular alcança a vida profissional, alcança a vida funcional, não é? A atividade funcional, as funções por ele exercida, mas essa imunidade não alcança a vida privada do cônsul. A imunidade do cônsul, a imunidade consular, é só na vida profissional. Tudo bem? Tranquilos? Belezinha? Muito bem. Vamos aqui. Olha só. Eu quero trabalhar com vocês algumas palavras. Portanto, põe assim, importante. Põe assim, importante. O que é o agreement? Professora, não entendi. Põe aí, ó. Essa palavra, ó. O que é agreement? Algumas informações importantes. Pode vir para mim, por favor. Diz lá. Põe no caderno. A missão diplomática se estabelece pelo mútuo consentimento. Fê, pode vir para mim. A missão diplomática se estabelece entre o mútuo consentimento entre Estado acreditante e Estado acreditado. Então, um Estado consente, o outro também, a ida, né, dessa missão diplomática. Tudo bem? Então, ou seja, o Estado acreditado, ele deve aceitar a missão diplomática, já que foi por mútuo consentimento. Isso está escrito, queridos e amados alunos, está escrito no artigo 2º da Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas. Então, o Estado acreditante manda para o Estado acreditado a missão diplomática. Se há um mútuo consentimento, as duas partes precisam do quê? Estar de acordo. Então, o Estado acreditado deve aceitar a missão diplomática. Tudo bem? Essa missão diplomática é chamada de agreement. Tudo bem? Agreement é o nome dado para essa missão diplomática. Só que tem um detalhe. O parágrafo 2º desse artigo 4º das relações, da Convenção sobre Relações Diplomáticas, diz o seguinte: o Estado acreditado, aquele que recebeu a missão diplomática, se ele, em algum momento, não aceitar essa missão, ele não precisa dar os motivos pelos quais ele não está aceitando. E diz lá o artigo: o
o Estado acreditado não será obrigado a dar ao Estado acreditante as razões da negativa ou da negação do agreement. Ou seja, esse agreement é uma espécie de autorização dessa missão diplomática para que essa missão diplomática tenha efetivamente, principalmente o representante dela, tenha a imunidade das suas funções. Tudo bem? Legal. E daí? Então, o Estado acreditante mandou para o Estado acreditado uma missão diplomática, mandou lá o embaixador e sua companhia limitada. Legal. Persona não grata. Põe aí, ó, vou colocar aqui na lousa. Como é que se escreve? Ó, persona não grata. Ou seja, põe lá, o que é persona não grata? Isso aqui é dentro da diplomacia, né? A gente estuda o que é persona não grata. Já ouviu isso? Ah, você é uma persona não grata? O que é isso? Você é uma pessoa que não agrada? Né? O que o direito internacional quer dizer com isso? Vamos lá, coloca aí no caderno. O Estado acreditado, é aquele que recebeu a missão, pode, ou poderá, não é? Poderá, a qualquer momento, e sem a obrigação de justificar o motivo, poderá a qualquer momento, e sem a obrigação de justificar o motivo, dizer que esta pessoa, que esta missão diplomática, equivale à persona não grata. Ou seja, pessoa ou missão, pessoal da missão ou a missão não aceitável. Ou seja, o Estado acreditante, então, vai lá e tira a missão diplomática, todo o pessoal envolvido naquela missão diplomática. Tudo bem? Veja, essa pessoa ou essa missão, ela pode se tornar como não grata, persona não grata, mesmo antes de chegar ao Estado acreditante. O artigo 9º da Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas diz o seguinte: ela pode ser considerada como persona não grata sem antes chegar ao local de destino. Então, a qualquer momento, o Estado acreditado, que é quem vai receber, pode destacar como persona não grata, não aceitável, e o Estado acreditante tem que retirar esse pessoal, essa missão, essa equipe de pessoas que estão aí fazendo o trabalho da diplomacia. Tudo bem? Quando eu falei para vocês a respeito da imunidade diplomática e da imunidade consular, eu quero que fique bem claro para vocês e mostrar para vocês que isso está escrito no artigo 30 da Convenção de Viena. Tudo bem? Artigo 30 da Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas fala aí que o agente diplomático terá a imunidade tanto funcional quanto da sua vida privada. Tudo bem? Tranquilos? Agora, a gente vai estudar um assunto muito interessante que caiu na nossa prova, que é, olha só, imunidade de jurisdição e imunidade de execução. Gente, bastante atenção nesses dois institutos, que é super importante, caiu na última prova. Eu já falei, mas agora a gente vai colocar bonitinho no nosso caderno. Tudo bem? Olha só.
Quando a gente estudar imunidade de jurisdição, aqui a gente vai estudar atos de gestão e atos de império. Tudo vai depender se o ato praticado é de gestão ou se o ato praticado é de império. Explico. Vamos lá. Pode vir para mim, por favor. Essa imunidade de jurisdição diz respeito ao processo de conhecimento, a impossibilidade do Estado estrangeiro figurar no polo passivo do Brasil, numa ação do Brasil. Ou seja, não pode ter uma sentença contra o Estado estrangeiro. Isso é imunidade de jurisdição. Imunidade de jurisdição equivale à impossibilidade de Estado estrangeiro sofrer processo de execução. Ou seja, processo de conhecimento. Ou seja, não pode figurar no polo passivo da ação. Mas essa imunidade, se assim fosse, pela forma como eu dei de conceito, ela seria absoluta. Mas a imunidade de jurisdição, ela não é absoluta, ela é relativa. Por quê? Vai depender do exercício, vai depender da atividade praticada por esse Estado estrangeiro. Portanto, se, na prática, o que eu quero dizer, na prática, se o Estado estrangeiro praticar atos de gestão, ele poderá sofrer processo e poderá figurar no polo. Se for atos de gestão, são os atos em que o Estado estrangeiro age na condição de particular. Portanto, esse Estado estrangeiro, e na prática é a embaixada, poderá sofrer processo de conhecimento, poderá figurar no polo e ser julgado por um juiz brasileiro. Ou seja, contratação de pessoas, contratações de prestadora de serviços. É o caso da questão da prova passada. Primeiro, aquele ato, né, era de um ato de gestão de contratação de pessoas. Portanto, a embaixada, no caso, o Estado estrangeiro poderia figurar no polo. Ok, checklist. Mas, se o Estado estrangeiro, por meio da sua embaixada, estiver praticando um ato no exercício de suas prerrogativas, no exercício da sua soberania, como exemplo, negativa de visto, esses atos de império estão protegidos pela imunidade. Portanto, logo, esses estados não poderão figurar como réus em processo de conhecimento no Brasil. Então, vamos lá. Vai depender se é um ato de gestão ou um ato de império. Se for ato de gestão, pode figurar, é o caso de contratação de funcionário. Se for atos de império, negativa de visto, por exemplo, não pode figurar no polo como réu ou como ré em processo aqui no Brasil. Tudo bem? Segunda coisa, imunidade de execução. Aqui muda de figura. Por quê? Como é que funciona a imunidade de execução? A ideia é o seguinte. Entrou com a ação, não teve imunidade de jurisdição, o Estado estrangeiro poderia
ser polo, está no polo da ação. E aí, a pessoa ganha a ação e o Estado estrangeiro precisa pagar a condenação. Então, ele precisa ser executado. Há duas formas de se executar esta sentença. Primeira delas, a execução espontânea, né? A execução voluntária. Portanto, o Estado estrangeiro arca com as consequências, arca com a indenização por voluntariedade, ou seja, paga porque quer e sabe que tem que pagar a execução, ou, o que é muito interessante, a sentença brasileira do processo de conhecimento deverá ser remetida para o Estado estrangeiro, referente àquele país, não é? Por exemplo, aquela embaixada, através de carta rogatória, para que lá, no Estado estrangeiro, o Estado estrangeiro pague por esta condenação. Então, duas formas. Ou paga espontaneamente, ou paga voluntariamente, ou o Brasil pega essa sentença e manda por carta rogatória para o Estado pagar. Tudo bem? Ok. Ou seja, o caráter da imunidade de execução é absoluto. Ou seja, é a única forma de se pagar a execução, voluntariamente ou através de carta rogatória, enviando a sentença para o país que sofreu aí a condenação. Cuidado! Existem duas hipóteses, e assim pensando numa prova bem difícil, que muito embora tenha caráter absoluto, já vem sendo decidido e foi decidido aqui pelos nossos tribunais, principalmente pelo TST, quando envolver empregados, de que, primeiro, havendo um bem da embaixada que esteja desafetado, ele poderá ser penhorado. Que esteja desvinculado, ele poderá ser executado, ele poderá ser penhorado. Se não for através de bem desafetado ou desvinculado da embaixada, não tem como. Então, há decisões já no sentido de que poderá ser executado, poderá ser penhorado um bem da embaixada que estiver desafetado, desvinculado. Isso já é uma decisão do TST, também já tem uma decisão do TST sobre esse assunto. Ou, muito interessante, se não for assim, no caso de bem desafetado, poderá acontecer caso o país que está sofrendo renuncie à sua imunidade. Daí, claro, se houver uma eventual renúncia, e aí essa renúncia deverá ter sido feita lá no processo de conhecimento e se estende ao processo de execução, óbvio, não é? Então, o bem poderá ser penhorado e a embaixada ou o país estrangeiro, o Estado estrangeiro, poderá ser executado. Tudo bem? Então, na prova que caiu, a última prova, aliás, foram questões que envolviam
essa historinha aí de bens. Dizia da Maria Olímpia, que foi demitida de uma embaixada de um país estrangeiro em Brasília por ter se recusado a usar véu como parte de seu uniforme de serviço. Obteve ganho de causa na reclamação trabalhista que moveu. Então, veja, a contratação de funcionários, a contratação de prestadores de serviços são atos de gestão, não é atos de império. Se é ato de gestão, o Estado estrangeiro, no caso a embaixada, poderia fazer parte da ação. Então, até aqui, beleza. Mas o Estado não cumpriu espontaneamente a sentença. Né? No caso, como é que poderia cumprir espontaneamente? O Estado estrangeiro vai lá e fala, eu devo mesmo e vou pagar e acabou. O Brasil poderia pegar essa sentença e mandar por carta rogatória. Mas, olha que interessante, mas, já na ação, na sentença, foi solicitada a penhora de um bem da embaixada. E a pergunta era se isso era possível. E a resposta correta era sim. Poderá penhorar o bem de Estado estrangeiro que não esteja vinculado diretamente ao funcionamento da sua representação diplomática. Ou seja, o que eu quero dizer, somente irá prosperar se o Estado estrangeiro tiver bens que não estejam diretamente vinculados ao funcionamento de sua representação diplomática. O TST já entendeu que o bem poderá ser penhorado se estiver desafetado. Então, por se tratar de uma contratação de funcionário, já existe a decisão aí, não é, do TST em relação à contratação de funcionário e à execução dos bens, principalmente a penhora de bens desafetados. Tudo bem? Tranquilos? Beleza? Olha, fiquem de olho, tá bem? Eu vou colocar aí depois nas redes sociais, no meu Instagram, algumas questões aí para a gente bater um papo, para a gente discutir e acertar essas questões aqui da parte de relações diplomáticas e consulares, tá bem, gente? Olha, vocês tiveram uma excelente carga horária, com questões super importantes do direito internacional, vocês estão absolutamente preparados para a prova, tá bem? Estudem o caderno, façam a revisão da matéria, respondam testes, mantenham equilíbrio, força, energia boa, vibe positiva para vocês, tá bom? Muito obrigada por essas aulas, muito obrigada pela aula de hoje. Foi muito bom estar aqui com vocês. E até a próxima, tá bom, gente? Bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau. Um beijão.